Olá pessoal, hoje nós estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast BM Júris e hoje nós vamos mergulhar em um tema que afeta a vida de todo mundo, principalmente nessa era digital, que é os crimes contra a honra, né? Nós vamos falar aqui também sobre crimes de menor potencial ofensivo, mas sempre dando um destaque mais nessa questão do crime contra a honra. E hoje aqui nós estamos compondo essa mesa maravilhosa para esse bate-papo muito interessante, que é o Dr. Vitor Diego, a doutora Paula Eduarda Nogueira e a doutora Vitória Batista. Doutor Vitor. Para mim, sempre um prazer e uma honra estar com Vossas Excelências. O tema hoje é um tema quente, porque é um tema do dia a dia de toda a população. Acredito que nós vamos tentar, de forma sucinta, discorrer, porque é um tema grande, né? Sim. Mas, de forma sucinta, vamos discorrer desses crimes contra a honra e os crimes também de menor potencial ofensivo que mais acontece no meio social. Para mim é uma honra estar aqui hoje. Oh, show de bola. Doutora Paula Eduarda. Para mim também é uma honra estar aqui hoje com todos vocês, sempre um aprendizado para a gente poder estar interagindo, tirando dúvidas e falando sobre esse tema que muitas vezes não é tão falado. Doutora Vitória. Bom, eu faço as palavras dos doutores as minhas também, porque é uma honra estar aqui com vocês hoje, ampliando o nosso conhecimento e também passando um pouquinho de conhecimento para quem está assistindo a gente. Perfeito. Então, doutor Vitor, tem um senso muito comum, né, na sociedade que a gente percebe, que é às vezes não saber discernir o que é calúnia, o que é difamação, o que é injúria. O que o senhor pode trazer aqui para nós, para a gente poder já discorrer nesse tema em relação a esses crimes contra a honra? Realmente, as pessoas confundem muito, principalmente quando se trata do crime de difamação com o crime de calúnia. O crime de injúria eu acho que é um senso mais tranquilo de entender, porque quando há um xingamento, a pessoa está xingando o outro diretamente, até mesmo através das redes sociais, isso aí já é o crime de injúria, né? Então atinge ali a honra subjetiva da pessoa, o que a pessoa acha dela mesma. Agora já o crime de difamação e o crime de calúnia há essa confusão, porque todo mundo acha que a difamação é calúnia. Por exemplo, a pessoa fala que o outro furtou alguma coisa ou roubou alguma coisa, e quando nos procura, fala assim: doutor, fulano de tal cometeu um crime de calúnia. E isso não é um crime de calúnia, na verdade, né? O crime de calúnia ele é muito específico no Código Penal, e é quando a pessoa aponta para o outro um fato determinado no Código Penal como crime. E para ser crime, os atos daquela pessoa têm que se amoldar ao tipo penal. Exemplo, de crime de calúnia. Fulano de tal, né? Fulano de tal, na data tal, no horário tal, foi na casa da pessoa tal, pulou o muro, adentrou e lá dentro furtou um botijão de gás. Isso é um crime de calúnia. Por quê? Definiu um fato, definiu um ato que se amolda ao tipo penal do artigo 155, né? Agora, já o crime de difamação não tem um fato definido como um crime, é de forma aberta. Eu falo assim: fulano de tal furtou um botijão. Isso não é um crime de calúnia, porque eu não estou definindo o fato, né? E as pessoas confundem muito, né? São crimes que estão ali no rol dos crimes de menor potencial ofensivo, porque, via de regra, a maioria desses tipos penais não ultrapassam 2 anos de pena, né? São crimes também de ação penal privada, via de regra, porque necessita que a pessoa ofendida ela movimente o aparato estatal com a persecução penal para condenar, para responsabilizar aquele suposto autor. Eu acho que o que mais traz um exemplo de diferença gritante de questão de calúnia e difamação, até para quem está nos ouvindo entender, é a calúnia, nesse sentido aí de descrever o fato, né, que a pessoa imputou em relação entrou lá e furtou, né? Agora, a difamação seria um fato ofensivo. É um fato ofensivo, mas não é crime. Isso. Então, assim,
A fulana de tal eu vi ela entrando dentro do motel com outro cara, com um amante. Justamente. E saiu de lá 1 hora depois. Então tá traindo o marido. Isso não é um crime. Adultério no Brasil não é mais um crime, né? Isso, doutor? justamente. Então, e é um fato, E é um fato. E está contando para a sociedade esse fato. Exatamente. Terceiros estão sabendo disso, que a pessoa está fazendo a fofoca, né? Então, o vulgo fofoca é a difamação, né? Então, esse fato, ele não é um crime, mas é uma questão que ofende ali, é ofensivo, e isso é considerado como difamação. Justamente, perfeito, é isso daí. Perfeito, não, show de bola. A gente sabe que hoje em dia as redes sociais têm potencializado bastante a comunicação, né? E as vozes das pessoas. E com acesso à informação, a gente sabe que isso só trouxe muitos benefícios para a sociedade. Mas a gente tem um outro lado, que é o lado dos crimes contra a honra, né? Quando a pessoa excede ali a opinião dela e passa a proferir certas palavras, proferir alguns fatos que pode encaixar em algum desses tipos de crimes, né? A gente está aqui com a doutora Vitória, com a doutora Paula, que são pessoas que acompanham aí, por exemplo, a Virgínia, né? Virgínia Fonseca, no sentido assim de fã, né? mas então elas percebem, estão vendo que há essa demais essa questão das pessoas ir lá nas publicações e tecerem comentários que são ofensivos, né? Que ofende a honra subjetiva dela, inclusive, né? Que a doutora vê em relação a isso, doutora? Acho que uma coisa que é até importante para a gente recapitular sobre os crimes, né? Sobre calúnia, difamação, injúria, é algo muito importante que, diferente dos demais crimes, a injúria ela está muito relacionada a um sentimento subjetivo da pessoa, que é aquilo que ela tem internamente, né? Para ela mesma. É aquilo que toda situação vai gerar ali para ela, né? No caso da Virgínia, a gente vê ela sendo atacada 24 horas com xingamentos, com, assim, com palavras tão pesadas que a gente pensa assim, mas isso aqui não vai dar nada. Mas aí você olha o impacto que isso não pode gerar na pessoa. A pessoa tá ali trabalhando, todo dia fazendo o melhor para a família dela, para ela, e de repente se vê tão julgada e xingada em redes sociais. Isso é algo até bom pra gente adentrar, né, doutor Vitor? Perfeito. Porque, assim, uma coisa é o que a pessoa faz e que, às vezes, na concepção da outra que está vendo, pode ser imoral. Mas aquilo não é ilegal. Então, não tem por que a pessoa transpassar da opinião e tecer comentários que vá causar um ilícito penal, que é a difamação, que é a injúria, né, que é a calúnia. Assim, a vida pessoal dela, obviamente ela expõe e está sujeita a ter opiniões, mas as pessoas elas têm que entender que isso tem um limite, né? Justamente. As pessoas podem ter suas opiniões, mas desde que não fira a honra dela. Não né? existe no nosso país, no nosso ordenamento jurídico, um direito que ele é absoluto. Não existe. Todo direito ele é relativo. Eu tenho o direito de me expressar. Você tem o direito de se expressar. E a sua expressão, se ela exceder um normal e passar para o campo da ofensa, você vai ser responsabilizado por isso. Tanto na esfera criminal, como na esfera civil. Sabe? E as pessoas acham que a internet é uma terra sem lei, é uma terra de ninguém. Sabe? Tem hora que eu vejo uns comentários que eu acho assim, cara, de onde que saiu essa pessoa para fazer um comentário desse? Essa pessoa pode ser responsabilizada criminalmente e também civilmente. Pode haver ali um impedimento de um dano moral por aquela fala. E a verdade é que os crimes contra a honra praticados na internet, eles são na modalidade qualificada. A pena é mais grave, a pena é maior. Sabe o que é muito comum? Principalmente
nessa questão que vocês colocaram em relação à Virgínia, tá, é um ato particular da vida dela, não querer seguir mais com o relacionamento dela. Eles encerraram o relacionamento ali. Independente se houve traição, se não houve, isso não importa, é uma vida particular. Mas vem pessoas de todos os lados e começam a ir nas postagens e a ofendê-la diretamente, a chamando de puta, de vagabunda, de interesseira. E todas essas pessoas, caso a Virgínia queira, ela pode responsabilizar essas pessoas. Vocês querem ver um caso recente? É aquele influenciador, Felca, né? Todas as pessoas ali que o ofenderam, principalmente as pessoas que estavam tendenciosas ou até mesmo praticaram aqueles crimes nas redes sociais contra a dignidade sexual das crianças e dos adolescentes, muitos deles já foram identificados e estão sendo processados. Tudo no campo da internet. As falas deles, as ameaças praticadas, todas foram realizadas no campo da internet por achar que vai ficar por isso mesmo. Eu falo o que eu quero e vai ficar por isso mesmo. E não é bem assim. E hoje em dia é muito fácil de identificar, né? Justamente. As plataformas estão trabalhando muito afinco nesse sentido de que a pessoa, quando vai fazer o cadastro, tem que deixar lá os dados cadastrais delas, justamente para poder conseguir identificar quem é que está quem é que está criando o perfil e aí identificar quem que é o dono daquele perfil, né? Então é complicado, né? E é muito interessante a gente observar que, entrando no assunto que o Dr. Darnley falou sobre a Virgínia, a gente está comentando, como essa situação que acontece com ela é basicamente o que acontece com a maioria das pessoas, com a maioria das empresas, influenciadores, com as pessoas numa proporção menor. É porque ela tem uma visibilidade maior, mas isso acontece diariamente com vários outros tipos de pessoas. Só que assim, como o Dr. Vitor falou, essa questão das redes sociais, a gente tem que ter cuidado, né? Assim, pelo nível de seguidores, aquilo ali, a indenização, ela pode aumentar, triplicar. Então, as pessoas, elas têm que entender sobre a liberdade de expressão até onde aquilo ali se encaixa na sua liberdade, porque o direito do outro, ele é o seu limite. Então, há essa linha muito tênue entre o que eu posso falar, o que eu devo falar, ou então, é só minha opinião, mas a sua opinião, ela tá ofendendo, ela tá dizendo que o outro é algo que ele não é. Sobre isso, cabe até a exceção da verdade, né, que vocês podem entrar um pouquinho nesse assunto, explicar pra gente como que funciona. Sim. Quando se trata de crimes, na verdade, de difamação, só há modalidade de exceção da verdade quando estamos ali falando do funcionalismo público, né? Uhum. Que às vezes você vai numa delegacia, acontece muito comigo, né, de ir numa delegacia e ser atendido de forma péssima pelo atendente ali, ou pelo agente, ou pelo escrivão, até mesmo pelo delegado, né? Se eu tiver material probatório para sustentar a minha fala, olha, eu fui em tal delegacia, fui atendido por tal delegado e ele foi muito arrogante, me atendeu com ignorância, não prestou um bom serviço que se exige, né, de quem está exercendo um cargo público, eu posso falar isso e provar, né, que realmente ele agiu daquela forma. Isso é a exceção da verdade. E eu não vou ser responsabilizado, porque o Estado, né, a sociedade quer que o funcionalismo público, né, esses órgãos, eles trabalham de forma mais eficiente, com eficácia, para atender bem a sociedade. É por isso que existe o Instituto da Exceção da Verdade nessa modalidade. Perfeito, justo. E, assim, a doutora Paula, que é uma excelente civilista, né? Ela, mais do que ninguém, é uma pessoa excelente para falar no seguinte sentido, né? Os crimes contra a honra, doutora, a gente sabe que ele tem repercussão criminal, né? Mas e cível? Tem essa possibilidade da pessoa ofendida entrar com ação para requerer o que quer que seja? Sim, com certeza. Até porque são áreas diferentes. Pode, com certeza, entrar ali na área criminal e, paralelo a isso, contratar um advogado para te defender na área civil, com ação de indenização por danos morais. Se houverem provas, se tiver documento, basta produção de provas, a gente pode requerer um dano material.
E, enfim, o direito civil, ele tá ali para ajudar também a pessoa nesse caso, em questão do dano moral. A gente pede, não é certeza que o juiz vai dar aquele valor que a gente está pedindo, mas a gente pede equiparado ao que de fato ocorreu, tentando sempre ter ali uma razoabilidade, uma proporção justa para defender os direitos e os seus interesses. E principalmente em relação a essa questão dos seguidores, né? Quanto mais seguidor a pessoa tem, quanto mais a notícia é propagada, maior o quanto indenizatório, né? Exatamente. Eu já vi casos em que a pessoa ela pediu uma indenização pela quantidade de seguidor. A cada seguidor, tantos reais por ter difamado, sabe? Então, assim, não é certeza que o juiz ele vai conceder, mas não custa nada tentar, até porque é uma proporção que atinge que a pessoa, ela, às vezes, ela tem que sair da cidade, tem que sair do seu emprego, e aquilo ali pode fazer ela perder até muito mais do que ela esperava, entendeu? Com certeza. A internet, hoje nós temos vários influenciadores que ali é o negócio dele, é o ganha-pão dele. Sim. A quantidade de seguidores é o que faz ele gerar ali o ganho dele todos os meses. E é exatamente por isso que a jurisprudência está entendendo mais ou menos nesse sentido, está sendo mais pacífica nesse sentido. Ela está começando a delimitar certas indenizações ou algo em relação a perdas e danos com base no valor de cada seguidor. E aí pegando o número de seguidores. 50 centavos, 35 centavos por seguidor. E aí, às vezes, a pessoa tem lá 1 milhão de seguidores, né? Isso aí vai gerar uma monetização até melhor que o TikTok. E tem que ser avaliado, porque pensem comigo, a pessoa tá lá tendo ali seus 100 mil seguidores, né? 1 milhão de seguidores. Aí tem um tal do cancelamento. Uma difamação ali, uma história mal contada nas redes sociais faz com que a pessoa seja cancelada. Aí aquela pessoa que tem 1 milhão de seguidores passa para 500, passa para 100, passa para 50 mil, logo a pessoa não tem nada. E aí? Quem vai reparar isso? Não, a gente, assim, observando aqui, não vamos longe, né? A questão da Virgínia, depois da separação e que veio essa enxurrada de críticas, de injúrias contra ela e difamação, ela não ganha mais seguidores. Ela ganhava 1 milhão fácil, assim, por mês de seguidores. Agora ela estagnou, que tá fazendo perder seguidor. Então isso gera um impacto. Que ela perdeu, né? Recentemente que ela tava perdendo, né? Sim. Perdeu foi muito. E olha pra você ver, ela que é uma influência, uma influenciadora que tem um excelente engajamento, se eu não me engano, um dos maiores engajamentos maior, né? aqui do país. E aí, por conta dessas enxurradas, acaba que isso, além dela não conseguir mais seguidores, ela está perdendo. Sim. Olha para você ver o tamanho do impacto que isso pode gerar na vida da pessoa que trabalha com a rede social, né? Então, essa cultura do cancelamento, que todos sabem que existe e é muito forte, reverbera essa questão do crime contra a honra, né? Então, as pessoas, inclusive, que fazem esse tipo de de imputação numa rede social, no comentário, ela tem que olhar para si mesma e ver, cara, será que o que eu tô fazendo é certo? Porque eu tô fazendo isso aqui nos comentários de uma postagem de um influenciador, mas não deixa de ser um crime. Não é porque a pessoa é uma figura pública, né, nas redes sociais, que eu tô isento, eu posso falar o que eu quiser, entendeu? Agora, melhor do que isso, Dr. Darnley, é a gente até discorrer sobre também a pessoa que posta, que tem canal ali de páginas de fofoca. Não sei se os doutores já acompanharam, que tem muitas páginas de fofoca que acaba que inflama ainda mais aquele assunto ali sobre a pessoa e reverbera. Pega um rumor, né, uma suposição, joga ali na rede social para virar um verdadeiro, assim, curral de crimes, né? A verdade é que se há uma fake news ou se há um crime de difamação, se há um crime de injúria ou de calúnia nas redes sociais e todos esses sites de fofoca, eles pegam aquilo ali e saem propagando, todos eles podem ser responsabilizados. Todos eles. As pessoas que saem nos comentários,
falando de forma a denegrir, ou falar, eu sabia que é vagabundo, eu sabia, esse dinheiro aí é de ato ilícito, é isso, é aquilo. Todas essas pessoas, elas podem ser responsabilizadas, entendeu? Não é assim, eu posso falar o que eu quero, você tem que tomar cuidado com o que você fala. Exatamente. Principalmente, por exemplo, a gente tem algo, o doutor tava falando, tava me lembrando, né? Porque a Virgínia teve lá no Congresso, né? Recentemente, para tratar dessas questões de tigrinho, né? Das bets. E também teve o advogado Nelson Williams, né? Em relação à questão do INSS, né? Então, só porque a pessoa foi lá e está prestando um depoimento, as pessoas já começam a julgar. Né? Já esquece da presunção de inocência, esquece do devido processo legal. De inocência não existe mais. Você sabe o que eu fico mais indignado? É porque eu vejo advogados que a gente presume que um advogado estudou 5 anos. Eu não sei se estudou, talvez estava só indo na faculdade e ficou lá na porta e depois conseguiu passar na OAB, porque não tem lógica. Advogados indo para o senso comum e falando, tá vendo? Esse dinheiro todo aí é de ato ilícito. As pessoas esquecem que ele tem uma carreira como advogado consolidada de muitos e muitos anos. Ele praticou ato ilícito? Ele não praticou? Ninguém sabe. Quem vai decidir isso é a justiça. Está no início, tem que obedecer o devido processo legal. Pela Constituição, ele é inocente. Esse advogado Nelson Williams, ele é inocente pela Constituição, até que haja um processo transitado em julgado, condenando ele, não tenha mais nada que possa fazer, ele é inocente. Aí você vê pessoas indo para as redes sociais e taca-lhe pau, fala mal, ofende. Caso ele queira, ele pode responsabilizar todas essas pessoas. Pode sim. E assim, a gente fica encabulado, né? A palavra. Encabulado com as pessoas da nossa própria classe, né? Que difama só por ter lá a pessoa envolvida na mídia. Envolvida na mídia. Nem às vezes, uma coisa tão séria, né? Principalmente se tratando de um outro colega, por exemplo, o Nelson Williams. Ele, com certeza, tem toda uma história, né, que ele construiu aí de quantos anos de honorários. Falar de Nelson Williams? Sempre escutou. Eu era bebê e já ouvia falar dele. Já. Exatamente. Então, como ele é uma pessoa, um advogado muito grande na área dele, né? Todo mundo, isso é de conhecimento notório, que ele mexe inclusive com tributação, com os tributos, né, recuperação de crédito. Então a gente sabe que ele mexe com cifras grandes, né? Aí, obviamente, os gastos dele vai ser grande. E não é porque ele tem esse gasto grande, compra carro de luxo, avião, não é por conta disso que vão vincular a toda a vida dele com relação ao que ele... o que está sendo vinculado aí de desvio, né? Sensacionalismo, né? Até porque ele é advogado, ele nem é a parte, entendeu? Ele é advogado, ele recebe honorários por isso, né? Então, eu acho que as pessoas têm que ter uma consciência melhor, né, em relação a essa questão. E isso, eu gosto de sempre lembrar quando eu entrei na faculdade. Eu tinha uma professora que ela sempre dizia que principalmente a gente que é operador do direito, a gente tem que tirar o senso comum completamente. Justamente. Porque a gente está falando de crime de menor potencial ofensivo, mas as pessoas têm essa mesma reação com crimes maiores. Então, essa questão de bandido bom é bandido morto, a gente sabe que é perigoso, né? Então, às vezes, a pessoa tem um crime que é imputado a ele, né? E às vezes é um crime mais grave e a pessoa, de fato, não cometeu aquele crime, as pessoas, por conta da fofoca, do disse-me-disse e do julgamento, do senso comum, ela já vai lá querer fazer a justiça com as próprias mãos. Justamente. Entendeu? Então, pensa, um advogado desse aí sai, né? Porque tá nesse envolvimento, sai nas ruas aí e às vezes encontra um grupo de pessoas falando justamente dessa situação, né? Aí ele fala assim, aquele ali
É o advogado falando, não, vamos Vai pegar lá ele no e pau. mete a faca nele, tira a vida dele. Isso aconteceu, justamente. sabe onde que aconteceu isso aí? Lá nos Estados Unidos, aquele CEO daquela empresa de plano de saúde, porque lá nos Estados Unidos parece que não tem o SUS, né? Uhum. Todo mundo tem que ter um plano de saúde Sim. lá. E tinha aquele CEO, aquele diretor da empresa, do plano de saúde, aquele rapaz foi lá e atirou nele. Não sei se vocês lembram. Foi lá e tirou a vida dele. Loucura. Por conta disso, o senso comum. Começa uma falação, e a pessoa... No caso lá específico, eu acho que esse rapaz tinha perdido um ente querido, e aí a população atribuindo todas as mortes das pessoas que precisavam de um plano de saúde, ou que precisava de uma resposta do plano de saúde, ao diretor da empresa. Gente, uma corporação gigantesca, uma empresa que tem milhares de funcionários, milhares de diretores. Como que você atribui a morte, às vezes, de um ente querido? Eu sei da dor, né? De perder um ente querido, perder um familiar, um pai ou uma mãe, mas a gente não pode entrar nesse senso comum a ponto de validar aquilo ali como uma razão absoluta e tirar a vida do outro. É o que pode acontecer com o Nelson Williams, né? As pessoas ficam martelando isso na internet, martelando, todos os meios de comunicação ali sensacionalistas, porque o cara é grande. Nós estamos falando de alguém que fatura na casa dos bilhões por ano. Isso. Né? Nós somos um escritório pequeno comparado ao Nelson Williams, porque nós estamos começando, né? Nós estamos aí com uma carreira aí de indo para 10 anos de advocacia. Ele tem 30, 40 anos de advocacia. Fatura na casa dos bilhões. O que é um carro lá, um Rolls Royce lá que prendeu lá de alguns milhões para ele? Não é nada. É isso. Não é nada. Mostra a adega de vinho dele, tem não sei quantos mil vinhos lá dentro. O que é aquilo ali dentro do faturamento do escritório dele? Não é nada. Justamente. A gente tem que tomar cuidado com isso. Eu fico pensando assim, essa disseminação de ódio que acontece nas redes sociais, o quanto ela não vai impactar a vida pessoal dele. Aqui a gente tá falando do profissional, mas e o pessoal? E dentro da casa dele, os filhos dele acompanhando as notícias, pior, né? vendo no Instagram, na internet, os comentários atacando o pai deles dessa forma, acusando o pai deles. Como que olha pra vocês verem a repercussão que não gera essa disseminação de ódio na internet que tá assim, desenfreada. Isso é extremamente problemático. É complicadíssimo. E a gente tá falando desses casos que são mais midiáticos, né? Mas como a doutora Paula falou mais cedo, isso pode acontecer com qualquer pessoa. E tanto é verdade que quando uma situação dessa acontece com alguém que não tem tanta mídia, acaba que essa pessoa ela tem a repercussão lá local. E a pessoa às vezes vai ter que mudar de cidade, mudar de bairro, a depender da cidade que está, justamente para sair dessa fofoca, né? Dessa difamação, dessa injúria. Então, assim... às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não preciso preocupar com isso não, eles estão falando de Nelson, de Virgínia, isso aí nunca vai acontecer comigo. Acontece, aí. Acontece demais. Nós temos uma cliente nossa, né, que postou no Facebook procurando novos empregados, que tava precisando naquela época de contratar novas pessoas para trabalhar, e fez a postagem. Veio alguém lá que tinha trabalhado anteriormente na empresa e não passou no teste e foi discorrer de forma maldosa contra a proprietária da empresa, né? E falou, e tem uma teoria no direito penal, acho que essa teoria, se eu não estiver enganado, ela é até americana, que é a teoria das janelas quebradas. Eles colocaram um carro no bairro, num subúrbio, né? E na região mais nobre da cidade. Os dois carros ficaram ali por alguns dias e nada aconteceu com esses carros. Nada aconteceu. E aí os pesquisadores lá, os estudiosos, né? Mas por que tanto lá como aqui não aconteceu nada? Eles, né? Ficaram curiosos e foram lá no subúrbio lá e eles quebraram uma pontinha do vidro. Quando eles quebraram lá, danificaram o veículo de forma bem sucinta, no outro dia tinha despedaçado o carro inteirinho. Entendeu? Olha só. E aí eles falaram, não, isso aqui aconteceu porque é lá, lá na periferia, vamos ver na região central. Fez o mesmo experimento na região central. Deu início a um dano no veículo. No outro dia também não tinha mais nada. O que é isso? O que é essa teoria? Às vezes a pessoa...
só precisa de um para começar nas redes sociais. Só Para precisa- desencadear ali aquelas pessoas sendo levado... Efeito manada, né? Efeito manada, sendo levado a cometer crimes. Nem sabe o que está fazendo, mas ela foi levada pela primeira postagem. A verdade é que o povo gosta de bater em cachorro morto, né? Sim, É justamente. Isso. É isso aí. E lá no caso da nossa cliente, da empresa, a gente apresentou, fomos na delegacia, fizemos lá o TCO, depois apresentamos a queixa-crime, né? Como foi nas redes sociais, é um crime qualificado, então depois a gente visualizou que era qualificado e saiu do TCO e virou um inquérito policial comum, né? E foi apresentada a queixa-crime e essa pessoa foi processada e condenada por conta de ir para as redes sociais e achar que ela tem o direito de denegrir a imagem do outro. E não é bem assim. Não é bem assim. Eu mesmo sempre aconselho os nossos clientes lá no escritório. Teve isso, falou? Vamos fazer o registro, vamos formalizar, vamos apresentar a queixa-crime. Nós, como operadores do direito, nós temos que ajudar a sociedade. E como que nós ajudamos? Com o direito, aplicando o direito. Isso, de forma corretiva. Muitas inclusive. pessoas às vezes, falam assim para nós, doutor, isso não vai dar em nada. Dá o primeiro registro, a pessoa tem que fazer uma transação, tem que fazer um acordo com o Ministério Público, a pessoa já vai começar a pensar, já tive que gastar um pouquinho aqui. Depois já entra a doutora Paulinha, porque na queixa-crime a gente pede para mensurar lá, para aplicar o quanto indenizatório. Mas o juiz criminal, normalmente ele coloca muito baixo. Nós achando que é baixo o valor, não, indenização só de R$1.500, R$2.000, vamos para a esfera civil, entrar com ação requerendo dano moral, porque o juiz civil, ele tem uma visão diferente do juiz criminal, e ele vai conseguir valorar esse valor indenizatório muito maior. Então, no escritório nosso, nós não perdoamos. Cometeu o ato ilícito contra um cliente nosso, nós vamos até o fim. Exatamente, e isso é muito interessante porque se encaixa até mesmo para as empresas, porque muitas vezes o funcionário ele sai da empresa e sai difamando a empresa, falando assim, falando mal, que a empresa ela maltratava os funcionários, que a empresa ela pagava por fora, pagava errado, e às vezes não é aquilo. E a gente sempre orienta os nossos clientes, empresários, a gente fala o seguinte, grava a ligação, tira print, une todas as provas para que a gente possa agir corretamente, aplicar aquilo que é cabível. A gente tendo todas essas provas, fica bem mais fácil. Né? E teve alguns casos nesse sentido, em que o funcionário ele sai da empresa e ele começa a difamar, começa a falar mal, e isso repercute até mesmo para as próximas contratações. Quem que vai querer participar? O proprietário, xinga o Isso. gerente, né? Xinga, e quem vai querer ir para a empresa daquela? Quem vai querer? Porque, naquela empresa, o proprietário, ele age assim, assado, daquela Pressão forma. demais, Isso, daquele tal. era um lugar, como que é que as pessoas falam? Muito tóxico. Nossa, gente. A verdade é que esse tipo de pessoa é o seguinte, o empregado, ele quer ficar na noitada, ele quer ficar na balada, né, ele quer ficar nas festas e tem um horário a cumprir. Verdade. Esse tipo de empregado é o que sempre chega atrasado. É o que sempre está... É o que mais dá trabalho. É o que mais dá trabalho. Sempre está causando ali nos colegas, colocando ali situações ali. Olha, fulano de tal, você está trabalhando demais, vai com calma, você é puxa-saco do patrão, você é isso, você é aquilo. Sempre é esse tipo de colaborador que depois que é mandado embora da empresa... Às vezes nem é por justa causa, porque tem muitos empresários que eles não gostam de ficar mandando a pessoa embora por justa causa. Eu até falo, não, você tem que dar justa causa, você não pode aceitar isso não. Aplica advertência, aplica suspensão, dá justa causa. Mas depois vai deixa entrar na justiça, você tem advogado, é para isso. Você paga uma assessoria jurídica, você tem um escritório bom do seu lado, é justamente para essas horas. Até porque mesmo se não fizer isso, a advertência, a suspensão, ele vai entrar do mesmo jeito. Vai entrar. Verdade. E é o que eu falo, nós temos que ajudar essas pessoas. Como que nós ajuda? Fazendo com que que a rescisão dele seja por justa causa. Isso.
Entendeu? É assim que nós ajuda, porque para a próxima empresa que ele for, ele vai pensar 2 vezes antes de falar mal da empresa, antes de falar mal do patrão, antes de falar dos colegas. O importante é agir rápido, né? Para conter o dano Justamente. ali, seja enviando uma notificação extrajudicial, faz a advertência, o que for preciso. Essa questão de agir rápido foi até interessante a doutora ter tocado nesse assunto, porque eu queria entender o seguinte, né, doutor? Porque a gente sabe que existe a prescrição e a decadência, né? E em crimes que não são de menor potencial ofensivo, geralmente demora até um tipo de prescrição. A prescrição é bem maior. E eu queria saber em relação a essa questão do menor potencial ofensivo, né? Que no caso o crime contra a honra encaixa. Como é que funciona? A pessoa, ela fala lá na rede social, e aí o que ela tem que fazer? Os crimes, na verdade, os crimes... Quem é ofendido, no caso? Os crimes condicionados à representação e os crimes de ação penal privada, eles têm o período de decadência de até 6 meses. Ou seja, a pessoa ficou sabendo ali de um fato criminoso contra a sua honra, identificou o autor, tem o autor identificado, porque tem isso daqui, às vezes você sabe que alguém te difamou nas redes sociais, mas você não sabe quem é o autor. Quem é exatamente, né? A decadência, ela começa a correr nessa situação quando você define o autor. Às vezes você demora até 2 anos numa investigação para definir quem é o autor daquele crime, entendeu? Então a sua decadência vai partir dali. Agora, via de regra, nos crimes de difamação, nos crimes que exige a representação da vítima, ação penal privada, são 6 meses. A pessoa não apresentou, e aqui que tá, sabe? Eu fiquei 5 anos em delegacia, mexendo quase que exclusivamente nos meus 3, 4 anos com crimes de menor potencial ofensivo. E muitos advogados pecam aqui. Porque se você vai na delegacia e você faz a comunicação, vai gerar o registro, depois vai gerar o TCO, normalmente o TCO, depois eles vão mandar isso para o judiciário. Quando eles mandam para o judiciário, já passou os 6 meses. E no crime de ação penal privada, exige a queixa-crime dentro do período de 6 meses. Aí foi para o judiciário da delegacia, já passou 6 meses, decadenciou, a queixa-crime já não serve para mais nada. Não tem como imputar nada. Nada. Ação penal privada, agressor. Mais nada. Acabou. Entendeu? Decadenciou o direito do outro de querer a persecução penal. Então tem que estar atento. O direito não socorre aos que dormem, né, doutor? Justamente, não socorre. Exatamente. Então, agir rápido, né? Então tem os crimes agora, os crimes de estelionato, eles exigem a representação da vítima. O crime de estelionato passou a exigir, na modalidade simples ali, né, do CAPT, passou a exigir a representação da vítima. Então, você também tem aí a figura da decadência. Se você foi vítima de um crime de estelionato, dentro dos 6 meses, não fez a representação, aí pode ser em delegacia, a representação por termo formal, não fez isso dentro de 6 meses, acabou o seu direito de querer a persecução do Estado para punir o autor. E para quem não sabe, né, quem está nos ouvindo e às vezes não é do direito, queixa-crime é uma peça, é um requerimento. Né? Um requerimento uma petição, né? Uma petição inicial. É uma petição inicial que a gente faz e protocola ali no Poder Judiciário para poder dar início ao procedimento criminal, né? Então, essa questão da ação penal privada, que é no caso dos crimes de menor potencial ofensivo, precisa dessa petição do advogado. Você precisa do advogado. Não tem como fugir, não é só ir lá na delegacia, né? Diferentemente de crimes de ação penal pública condicionada à representação, que é o caso que o doutor falou do estelionato, no CAPT, na modalidade simples, você basta ir lá na delegacia, policial, na autoridade policial e representar. Né? Aí começa a correr a prescrição, já não é mais decadência, né? Exatamente. Enquanto na penal privada, precisa do advogado. Não tem como. Então, se você tem alguma situação dessa em específico, você precisa procurar seu advogado de confiança, né? E o advogado também, que é especialista, fica atento nessa questão de prazo, hein? Entendeu? Justamente. E queixa-crime não se apresenta em delegacia.
Isso. Queixa-crime é o pontapé inicial de um processo judicial. É perante Então a justiça. você apresenta para o juiz a queixa-crime. É o juiz que vai ver se preenche ali todos os requisitos legais, né, os pressupostos legais. E sabe, e aqui tem um detalhe muito interessante. Nós já derrubamos várias queixas-crimes porque o advogado não é criminalista, ou se é criminalista, ele esquece de um detalhe Até sei qual que é muito isso, doutor. importante da procuração. A procuração, ela é específica. Se não tiver o fato narrado na procuração, entendeu? Vai derrubar todo o processo. É. Não preenche os pressupostos legais para o recebimento da queixa-crime. A procuração, ela é específica. A procuração, né? Na procuração, geralmente a gente coloca os poderes, né? Geralmente, em qualquer tipo de caso, a gente coloca os poderes gerais, poderes específicos, para quem não sabe, né? Mas, especificamente em crimes de ação penal privada, tem que ser colocado o fato na procuração. Ó, tal dia aconteceu assim, o fato assim, assado. Sim. Tem que fundamentar os artigos. Tem que fundamentar, vai explicar o que foi a situação e colocar que vai ser representada. Nós fica ensinando isso aqui, depois vai atrapalhar nós. Verdade. Vou parar por aqui, hein? Nós não vamos ensinar mais não, porque senão depois atrapalha nós nas nossas defesas. É uma questão bem específica que pega muito advogado, né? Justo. Ih, demais. Já vi processo demais, assim. A pessoa faz o processo, apresenta a queixa-crime, a gente deixa aí, deixa andar, né? Porque você não vai falar antes. Porque se o advogado fala antes que a procuração está errada, ele vai lá e conserta. Antes do prazo decadencial, o advogado vai lá e conserta. Não, aqui, ó, consertei, resolvi o problema. Não deu a decadência, o juiz vai olhar, não, realmente ele sanou o problema. Então, o advogado que pensa o processo, ele vai esperar o momento certo para alegar a nulidade. Então, é isso. Com certeza, é complicado, né? Nesses crimes de menor potencial ofensivo, eu sou mais, assim, grilado mesmo, que é uma questão pessoal minha, é a perturbação do sossego. Pois é. Meu Deus do céu, eu sou um cara raivoso. Se eu pudesse colocar fogo em todos os carros de som que tem na rua, eu colocaria. Aqui eu acho que vai ser importante pro Dr. Eu odeio Vitor, um carro de som na rua. pra ele sanar pra gente sobre questão de horário, que é um mito, né, Dr. Vitor? O pessoal achar que é a partir das 10 horas que configura... E não existe essa questão de horário, realmente é um mito. Né? A pessoa fala assim, eu posso perturbar o outro até 10 horas da noite. Sabe o que é o mais engraçado? Que às vezes você vê alguns vídeos da polícia militar chegando, né? Na casa da pessoa e sempre sai uma mulher lá com o peito inchado. Não, ainda não é 10 horas, não. Eu posso ficar com meu som até 10 horas. Tá na lei. Que lei que tá isso? Onde está isso? Que jurisprudência que tem isso? Não existe. Perturbação do sossego alheio esse crime pode acontecer qualquer horário do dia. Que engraçado. Da onde que nasceu isso, será, hein? Dessa questão. É o senso comum da pessoa achar que até 10 horas ele não vai estar perturbando o seu vizinho. Porque ninguém dorme antes das 10 horas. A pessoa começa a criar algo pessoal. Né, e vira um senso comum na sociedade. Não, até 10 horas é tolerável. E, na verdade, não. Não é. Não é. Olha para você ver tanto que o senso comum da população, ela acaba afetando diariamente a vida da pessoa, né? Então, nós temos aí a questão do senso comum em relação a já julgar a pessoa, né? A achar que escrever o que quer não vai acontecer nada. E agora, em relação a essa questão do horário, né? Nesse tipo de crime. Justamente. E a polícia militar, ela pode chegar lá e já recolher o equipamento e mandar para delegacia. É a recomendação. O que a polícia faz hoje, principalmente aqui no nosso estado? Se a pessoa tá ali ouvindo um som que tá perturbando, mas é algo médio, a pessoa tem uma educação, eles chegam no local e falam, olha, nós tivemos um chamado, tá perturbando os vizinhos. E outra coisa, eles não vão identificar vizinho, né? Não vai falar, foi o seu vizinho aqui da esquerda que te denunciou. Foi o seu vizinho da direita que te denunciou. Não vai falar isso. Tá perturbando a vizinhança e a gente queria pedir a colaboração para vocês. Reduzir o volume do som ou desligar, acabar com isso aqui. Pronto. Né? Saiu dali, orientou, vai embora. Houve o segundo chamado, aí eles vão... Hoje a Polícia Militar do Estado de Goiás, eles já geram o TCO no local.
Então já vão, olha, nós viemos aqui agora há pouco, recebemos o segundo chamado, nós virou as costas, vocês aumentaram o som. Quem que é o dono? O dono da residência. Porque quem vai ser responsabilizado é o dono da residência, que está ali naquele local. Ah, é fulano de tal, beleza. Nós vamos recolher o seu som, vamos mandar para o Poder Judiciário e nós vamos gerar o TCO. Você vai ter que comparecer em juízo para responder por essa perturbação do sossego alheio. Não, e isso é muito sério aqui em Goiás. Tanto é que eu lembro até de um caso do finado Cristiano Araújo, que ele chegou até a ser conduzido algemado por uma situação dessa. Justamente. Porque ele era o dono da casa. Sim. Entendeu? Então, assim, às vezes você nem tá lá participando do negócio, mas só de você ser proprietário da casa ou proprietário do som, você vai ser conduzido. É uma contravenção penal, né? Então, assim, você vai ser conduzido, você vai estar em flagrante, né? Vai ser ouvido, vai ter que responder por isso, vai gastar dinheiro, tanto com advogado, que isso é bom, tem que ajudar os advogados mesmo, né? Então, você que gosta de usar um som, de perturbar o seu vizinho, já tenha o número do seu advogado em mente. A polícia chegou, você insistiu, ligue para o seu advogado, porque nós temos filhos para criar também, entendeu? Nós gostamos disso. Então, assim, essa questão é muito simples, né? A pessoa tem que entender até onde é o direito dele sem perturbar o vizinho. E o problema é que a pessoa acaba deixando isso de lado porque tá ali na cachaça, na bebida, né? Aí Justamente. tá um pouquinho alterado e deixa isso pra lá, né? Não tá nem aí, é onde vem a consequência, né? Perde. E começa a gerar o histórico da pessoa, né? Começa a gerar o histórico da pessoa no âmbito do judiciário. Sim, aí isso pode afetar caso ele venha ter algum outro tipo de crime, contravenção, né? E essas pessoas de perturbação do sossego alheio, eu tenho um cliente mesmo, acho que eu já fiz uns 4 a 5 procedimentos para ele, sempre perturbação do sossego alheio, ou é com som de carro, ou é com som, lavando roupa, uma vez ele falou, eu tava lavando roupa no sábado, mas minha esposa ali assando uma carninha, e o pau tá orando no 12, aquele som atrapalhando todo mundo. Né? E o engraçado é que na mente deles eles não estão perturbando ninguém. Estou feliz, estou me divertindo. Esquece que tem um vizinho, um idoso, às vezes uma camada, uma criança, uma mãe que acabou de ter o seu bebê. Esquece disso totalmente. Ou então pior, né, gente? Às vezes é até uma mãe que acabou de fazer a criança que não dorme há 24 horas dormir e de repente vem o barulho para acordar a criança despertar e não dormir mais. É um terror? É verdade. Pra qualquer pessoa. A doutora Vitória que tem uma bebezinha, né, lá no condomínio. Nossa, acontece muito isso? A gente pisa... até que meu condomínio é tranquilo, porque é de casa, mas condomínio predial é... Condomínio predial geralmente é sempre mais difícil. Lá onde eu moro tá uma briga assim que não resolve, sabe? Porque as pessoas, elas não entendem que o problema, como vocês falaram, não é o horário. O problema não é o horário, é o barulho excessivo. O que é o problema é o incômodo abusivo, né? Justamente. O horário, ele vai... E não é só som, né? Exatamente. Não é só som. A perturbação do sossego alheio pode se dar por vários caminhos aí, várias formas. Um prédio, principalmente, relacionado à construção, no apartamento de cima, né? Reforma, né? Construção não reforma. Então, nesses casos tem alguns horários, né? Mas assim, nem chega perto de uma perturbação de sossego. Mas sempre tem aquele que tem a regra e ele vai lá com a sua furadeira de alto impacto na parede. 8 horas da noite, liga a bichona lá e treme o prédio todinho. Todo mundo escuta. Todo mundo escuta. E isso é perturbação. É perturbação do sossego alheio. E a pessoa acha ruim de ser chamada atenção. E aí fala assim, nossa, eu tô na minha própria casa, eu não posso, 8 horas da noite, eu não posso fazer um barulho. A pessoa fica indignada, mas é porque desconhece e também tá abarrotada de senso comum e aí acaba tendo prejuízo olhando só para si depois, mesmo, né? Quando a gente olha mais só para nós mesmos, a gente esquece. O outro também tem os direitos, eu não posso falar o que eu penso, eu não posso fazer o barulho que eu acho que eu posso fazer. Sempre tem mais pessoas à nossa volta, a gente vive em comunidade, a gente tem que ter esse senso mais de pensar no próximo, empatia e tudo. Acho que tudo que a doutora Paula aqui tá falando é um resumo do que a gente falou aqui hoje. O bom senso, ele cabe em qualquer lugar. Tanto nas redes sociais, quando você vai ali falar sobre a vida de uma pessoa, ou extrapolar, né, esse pensamento, né?
E tanto quanto as demais coisas do cotidiano, com os barulhos. Então, para tudo a gente tem que ter muito bom senso, para tudo que a gente for fazer. Exatamente. Justamente. Antes de falar, se pergunte, será que eu devo falar isso? Será que isso ofende ou fere o direito do outro? Até dentro de um ambiente corporativo, dentro do seu ambiente, do seu prédio, onde você mora, enfim, em qualquer lugar, nas redes sociais, se pergunte para si mesmo. Será que eu estou ofendendo outra pessoa? Ou será que eu estou falando aqui uma calúnia, difamando a pessoa? Isso pode gerar consequências jurídicas para mim? A gente acha que só o advogado que tem essa noção, mas não, as pessoas hoje em dia elas estão bem informadas, então não custa nada pensar o que isso pode gerar no futuro. Com certeza. E é uma questão engraçada, porque o crime de perturbação de sossego, né? O tipo penal, né, de perturbação de sossego, ele pode gerar outros tipos de crime, né? Porque assim, ó, se a pessoa tá lá perturbando você, né, e você também tem um senso comum e chega e quer fazer justiça com as próprias mãos, por mais que seja de menor potencial também, inclusive, você acaba exercendo De forma arbitrária. O exercício, o exercício de forma arbitrária das próprias razões, né? Que isso é uma contravenção penal, doutor? Não, é um crime? está tipificado no Tá Código tipificado Penal. como Se eu não crime, estiver enganado, né? é o artigo 345 do Código Penal. Exercício. Exercício arbitrário das próprias razões. Aí a pessoa vai lá, mete o pé no portão, causa um crime de dano. Dano também é crime, doutor? Justamente. Que é crime menor de dano. potencial ofensivo, não é? É menor potencial ofensivo. Vai, pega o som, taca no chão. Taca no chão. Quando Então- vê, desencadeou, foi uma situação Não, que nem tem como voltar atrás. Olha, são N as situações de lesões corporais, tentativa de homicídio e até homicídio que nasce de uma perturbação do sossego alheio. Olha pra Tem você. verdade. várias situações dessas no Poder Judiciário de crimes de homicídio que nasce de um Perturbação. crime pequenininho, uma perturbação. Que o outro vira e fala assim, gente, eu não posso escutar o meu som. Não é possível, eu não posso escutar a minha boombox desse tamanho. É bomboxinha? A minha boombox, Vai ver a né? caixinha. Mas Bota como você tava catufe perturbando? nesse rádio aí. Não, excelência. Eu só tinha uma boombox e ele falou que eu tava perturbando ele. Cadê essa boombox? Aí entra a boombox desse tamanho. Apesar que tem umas caixinhas desse tamanho que as bichas é o satanás, viu? É Lá em verdade. casa mesmo nós tínhamos uma pequenininha pra gente ouvir ali só eu e a minha esposa e ela é alta, ela incomoda. Incomoda E pequenininha. Pequenininha. Então assim... Cara, é pensar, né? Ah, você gosta, mas pensa no vizinho, pensa no outro, né? Ainda mais hoje que essas construções de casa da caixa, ou até mesmo apartamento, que são ali casas geminadas, parede com parede, ou o vizinho tá em cima aqui, o vizinho você tá escutando o caminhar do vizinho. Então, assim, todo mundo tá escutando todo mundo. A verdade é que o pessoal não tem que ter senso comum, tem que ter bom senso. É né? verdade. É justamente isso, o bom senso. O bom senso. Apesar que tem um que não tem umas pessoas que não tem jeito, né, doutor? Não tem jeito. Chegou sexta-feira ali, bateu o expediente. Ah, menina, o negócio vai até domingo. Engraçado que a maioria dos crimes de Lei Maria, dos flagrantes de Lei Maria da Penha, é no domingo, depois do almoço ali, que as pessoas estão no grau, e aí um vira pro outro e começa a confusão. Começa a confusão. A confusão só parte, na verdade ela parte sempre da perturbação. É a do mulher que sossego, dá uma né? facada no cara, é o cara que chapa a mão no pé da orelha da mulher, e aí depois só vê o prejuízo. Só o prejuízo, fica só o prejuízo. Processo criminal, né, medidas protetivas, o advogado, mas a parte do advogado não é prejuízo, é investimento, que o advogado precisa trabalhar, né, então é isso. Então, e doutor Vitor, eu queria saber o seguinte, quando tem esses vários crimezinhos, né, que a pessoa vai praticando ali numa mesma situação, isso pode gerar um concurso de crime? Sim, dá. Na verdade, por exemplo, no GCRIM, né? Que é o Juizado Especial Criminal. A pessoa que ela pratica, por exemplo, o primeiro crime de menor potencial ofensivo, o Ministério Público, porque tá na Lei 9.099, que o Ministério Público vai oferecer uma transação penal para ele, né? Que é o primeiro ato delituoso
dessa pessoa. Então ele vai ter esse benefício da transação penal. É uma negociação que se faz com o Ministério Público. É diferente do Sursi, né? É diferente, ainda está na fase inicial, não tem processo ainda. Então, assim, se a pessoa cumpriu ali com a transação penal, né, vai arquivar aquele processo, resolveu aquela situação, não vai sair aquele processo na certidão criminal dele, não pode sair, e também não pode ser usado como antecedentes criminais, porque é um acordo que se faz antes mesmo de processo. Transação penal. Diferente do ANPP, que você tem que confessar que você praticou o crime. Na transação penal não existe esse negócio de confessar nem nada. E essa é uma questão interessante, porque assim, tem alguns motoristas, eu vou trazer uma coisa bem específica, né? Mas tem alguns motoristas que, para eles trabalharem de forma autônoma, tem algumas empresas de seguradora de mercadoria que elas fazem essa análise de questão penal, né, criminal da pessoa. Então, se você tem, por exemplo, uma questão dessa que vai vir a transação penal, sistemicamente tem lá o processo. Logicamente você não pode ter prejuízo com ele, né? Uhum. Mas sistemicamente tem esse processo. O que você precisa fazer? Porque geralmente você não consegue tirar a certidão quando tem lá o processo ativo. Então, o que o motorista precisa fazer é tirar uma certidão narrativa. Ou às vezes qualquer outra pessoa que está prestando um concurso público, né? Olha para você ver o tanto que isso pode prejudicar, mesmo sendo menor potencial ofensivo, né? Isso pode prejudicar demais a pessoa, né? Em qualquer tipo de situação que ela vai precisar de uma certidão, né? Então, às vezes fala assim, não, eu não preciso de certidão, não precisa. No caso desse motorista, no caso se você for prestar concurso público, se você vai para um processo seletivo em que eles pedem uma certidão. Então, quando acontece esse tipo de situação, o que você tem que fazer? Tirar uma certidão narrativa lá do processo. E se isso for um impeditivo, inclusive, de você ter acesso a concorrer de forma igualitária aos outros, é só entrar com a ação também, inclusive, né? Mandado de segurança, porque é presunção de inocência e você não pode sofrer em relação a isso, né? Então, essa é uma questão que eu lembrei aqui, que é bastante delicada e é importante as pessoas saberem, né? Por mais que você tenha feito uma transação penal, às vezes ainda não arquivou aquele processo, então na hora que você vai tirar a certidão criminal lá de 1º grau ou 2º grau, não tira por conta desse processo. Mas é só tirar a certidão narrativa que resolve, né? Só fazendo esse adendo. Sim. A verdade é que a empresa, né, o empresário que tem uma assessoria muito atenta, muito forte, muito ligada, muito ativa, né? Que é no nosso caso específico, que a gente faz esse tipo de serviço, a gente sempre quando a empresa quer contratar alguém, a gente faz uma análise da vida dessa pessoa, né? Então, assim, aí o que acontece? Fez essa análise ali da vida dessa pessoa, civil, criminal, de tudo, aí vai validar no sentido, como que valida isso? Aquele processo ali criminal, ele pode prejudicar a pessoa? Se nós analisar o processo lá, não, ele fez uma transação, é um crime de menor potencial ofensivo, não tem mais nada, aquele ali ele vai entrar na empresa normalmente. Uhum. Mas uma pessoa lá, o cara tá respondendo a 5 processos de homicídio, o cara já tentou matar a mulher, o cara já tentou matar o vizinho. É uma questão subjetiva. Uhum. A empresa ele tem esse poder diretivo de contratar ou não. Uhum. E fica lá para o empresário. É um ato decisório do empresário. Ele pode contratar e ele pode não contratar. E é isso. A orientação é passada, né? A orientação é passada. As informações são passadas, né? Perfeito. E, infelizmente, nós estamos chegando pro final. Já? Meu Deus do céu. Rápido, né? Passou muito rápido. Antes de passar as considerações finais, eu quero que você, que está assistindo, prestigiando aí nosso episódio, siga nossas redes sociais, né? Inscreva no nosso canal, curte, ativa o sininho, né? Para você ver todos os vídeos que a gente posta. Sim, toda semana tem conteúdo. Todos os cortes, todos todo os dia. Conteúdos. Siga no Instagram, no TikTok, tanto o nosso escritório quanto também os nossos perfis, né?
que você vai ver que a gente tem muita informação muito importante para passar para você sobre uma área ou outra, né? Então, como a gente está indo para o final, quero agradecer ao Dr. Vitor, doutora Vitória, doutora Paula. É sempre muito bom estar aqui com vocês discutindo, né? Falando sobre esse assunto, né, doutor? Para mim é sempre uma alegria imensa, né? É um contentamento gigantesco poder discorrer um pouco do direito com vossas excelências, né? Que são os detentores do saber jurídico, né? Para mim é uma honra estar com vossas excelências. Para mim também sempre é uma honra estar aqui. A gente sempre sai daqui renovada, aprendendo sempre mais com os doutores, conversando um pouquinho, debatendo sobre muitos assuntos importantes. E isso é o mais importante para nós. Para mim também é indescritível, né? O nosso mestre do direito penal, doutor Vitor. Nosso professor, doutor Darnley, sempre está ali auxiliando a gente. Incrível, gente. Minha amiga, minha grande amiga, doutora Vitória. Sempre ali no dia a dia com as demandas do nosso escritório, sempre auxiliando. E é isso. Perfeito. Incrível. Não esqueça, siga o nosso Instagram. @BM Advogados com 2 S no final. Estamos no Face e no YouTube também. Perfeito. E no TikTok. E no TikTok.